Quando uma explosão devastadora reduz um edifício residencial a cinzas no Bronx, a agente especial Maggie Bell e seu parceiro Owei Zidane mergulham em uma caçada humana frenética pelas entranhas de Nova York. O que parecia ser um crime de gangue revela-se uma conspiração de terrorismo doméstico orquestrada por uma mente brilhante e cruel. Entre escombros, segredos militares e um relógio implacável, a dupla deve impedir que o coração da metrópole pare de bater. Capítulo 1. Poeira e Sangue. Parte 1. A manhã no Bronx começou com a sinfonia habitual de um bairro que nunca descansa de verdade. Um organismo vivo que pulsava muito antes de o sol atingir o topo dos arranha-céus. Para quem fechasse os olhos, o cenário era composto por camadas de sons familiares que se sobrepunham como uma partitura urbana desgastada. O chiado rítmico dos pneus contra o asfalto irregular, o grito rouco e persistente de um vendedor de jornais cujo pregão se perdia no vento das avenidas, e o riso agudo, quase cristalino das crianças que corriam com suas mochilas pesadas em direção à escola primária na esquina. O sol da manhã, ainda baixo e tingido por um tom alaranjado pálido, lançava sombras longas e suaves sobre as fachadas dos prédios de tijolos vermelhos, cujas superfícies porosas pareciam absorver a luz frágil. O ar, ainda fresco, carregava uma mistura densa de aromas que definiam o despertar da metrópole. O perfume amargo do café recém-passado escapava pelas janelas abertas e fundia-se ao cheiro metálico e acre da fumaça de escapamento dos ônibus. Era uma normalidade reconfortante, um equilíbrio frágil e quase coreografado que mantinha a pulsação da cidade em um ritmo constante, uma inércia de vida que ninguém ousava questionar. No entanto, em um milissegundo, essa sinfonia foi brutalmente silenciada por um prenúncio do caos. O som não foi apenas um barulho audível aos ouvidos humanos, foi uma força física absoluta, uma compressão do espaço. Um estrondo visceral, profundo e gutural, como se as placas tectônicas estivessem se chocando sob o asfalto, emanou das entranhas de um edifício residencial de 6 andares. A onda de choque que se seguiu rasgou o ar com uma violência invisível, expandindo-se em círculos concêntricos que faziam a pressão atmosférica oscilar violentamente. Vidraças inteiras estilhaçaram-se em um raio de 3 quarteirões, transformando o vidro em milhares de diamantes letais que choviam sobre as calçadas. Onde antes imperava o murmúrio da vida, agora respava apenas o rugido soberano do concreto, entregando-se à falência estrutural. O prédio pareceu suspirar, uma hesitação quase humana antes de finalmente sucumbir à gravidade. As vigas de sustentação estouraram em uma sequência de estalos secos, e a estrutura desmoronou em uma cascata de detritos pesados, ferro retorcido e uma nuvem colossal de poeira cinzenta que subiu em direção ao céu, engolindo a luz do sol e mergulhando a rua em uma penumbra artificial. Em segundos, o Bronx havia sido transformado num deserto de cinzas e entulho, um cemitério de memórias pulverizadas, onde o único som restante era o coro dissonante dos alarmes de carros, berrando como animais feridos sob a névoa sufocante que se recusava a baixar. A agente especial Maggie Bell foi a primeira autoridade de alto escalão a romper a cortina de fumaça. Ao saltar de seu veículo, ela sentiu o impacto imediato do primeiro contato com o desastre. O ar não era mais oxigênio puro, mas uma mistura densa e abrasiva de poeira de gesso, fumaça química e partículas de isolamento térmico que pinicavam a pele e queimavam a garganta. Meg parou por um instante, o distintivo brilhando contra o colete tático, enquanto seus olhos tentavam processar a escala da destruição. O silêncio que sucedera à explosão era perturbador. Um vácuo sonoro onde os gritos humanos ainda pareciam abafados pela densidade do ar. Ela ajustou o rádio, sua voz saindo firme apesar da adrenalina que disparava em suas veias. Ela não era apenas uma observadora, ela era a ponta da lança da Justiça Federal em solo americano. Movendo-se com uma determinação treinada, Maggie avançou para o coração da ruína. Seus pés esmagavam fragmentos de vidro e gesso enquanto ela mergulhava entre os escombros. A visibilidade era de poucos metros, mas o instinto a guiava. Foi então que ela ouviu. Um sobrevivente, um homem jovem, sentado no que restava de um degrau de entrada, coberto da cabeça aos pés por uma fuligem branca que lhe dava a aparência de uma estátua de mármore inacabada.
Seus olhos estavam arregalados, mas vazios, fixos em um ponto inexistente no horizonte. Senhor, você consegue me ouvir? Sou a agente Bell, do FBI. Preciso que você se mova. O homem não respondeu. Seus olhos estavam fixos em um ponto invisível no horizonte de fumaça, enquanto o choque o trancava em uma cela mental de absoluto silêncio, onde nenhum grito de Maggie conseguia penetrar. Ela ajoelhou-se ao lado dele, sentindo o calor residual que ainda emanava dos destroços, uma radiação febril que subia do solo e atravessava o tecido de suas calças. A urgência do resgate era uma força palpável, quase física. Cada estalo seco e cada gemido da estrutura remanescente acima deles eram lembretes sombrios de que o edifício ainda não havia terminado sua descida final em direção ao chão. Ao erguer os olhos, Maggie deparou-se com a geometria aterrorizante do desastre. A estrutura esquelética do prédio erguia-se contra o céu como uma criatura mutilada, com vigas de aço retorcidas como membros quebrados, pendendo perigosamente sobre o vazio. Pedaços de drywall e fiação elétrica balançavam como guirlandas macabras ao sabor do vento carregado de fuligem. A percepção da destruição era absoluta e cruel. Não restara um único vestígio de domesticidade, nenhuma marca que indicasse que ali, minutos antes, existiam lares e rotinas. O que restava era apenas a carcaça fumegante de um sonho urbano agora transformado em uma tumba de concreto e silêncio. Foi nesse exato momento de isolamento tático, onde o silêncio do choque parecia criar uma bolha intransponível ao redor de Maggie e do sobrevivente, que a chegada de OA alterou profundamente a dinâmica da cena. O agente especial Omar Adon Zidan, reconhecido entre seus pares pela alcunha de OA, surgiu por entre as cortinas de névoa e poeira como uma sombra meticulosamente precisa, uma silhueta que se definia à medida que cortava a fumaça cinzenta. Ele não corria de forma desordenada. Em vez disso, movia-se com uma eficiência militar absoluta, cada passo calculado para cobrir terreno enquanto mantinha o centro de gravidade estável. Seus olhos, alertas e semicerrados contra a fuligem, executavam uma varredura tática ininterrupta, escaneando o perímetro não apenas em busca de sinais de vida sobre os escombros, mas identificando cada possível ameaça oculta na confusão ambiente. Ao se aproximar de Maggie, a própria atmosfera ao redor deles parecia se estabilizar. Sua presença física projetava uma energia analítica e fria, um contraponto vital e necessário para contrabalancear o caos emocional e a urgência desesperada que dominavam o ambiente. Maggie, o perímetro está sendo isolado, mas a multidão está entrando em pânico, declarou OA. Sua voz grotesca e imperturbável cortou o som metálico dos detritos se assentando, agindo como uma âncora de sanidade no meio do desastre. Ele está em choque, ó. Temos que tirá-lo daqui antes que o resto da fachada venha abaixo, respondeu Maggie, mantendo a voz tensa, os dedos ainda firmes no ombro do homem, sem desviar os olhos daquele rosto coberto de pó que parecia ter esquecido como reagir ao mundo. Eu cuido dele. O suporte médico está a 30 metros atrás de você. Vá, verifique o flanco norte. Ouvi relatos de que o fogo está se espalhando no subsolo, ordenou OA. No mesmo instante, ele assumiu a condição tátil com uma transição suave e coreografada. Ao tocar o braço do sobrevivente, suas mãos transmitiam uma firmeza inquestionável, posicionando-se de forma a alavancar o peso do homem com uma força que era ao mesmo tempo gentil em seu propósito e autoritária em sua execução. Ele se tornou o novo eixo daquela pequena área de resgate, permitindo que a estrutura de comando se restabelecesse, enquanto a fachada do edifício acima deles rangia em protesto contra a gravidade. A primeira interação da dupla em meio àquele cenário de guerra revelava a simbiose que definiria sua parceria. Maggie era a empatia e a ação direta. OA era o cálculo e a estratégia sob pressão. Enquanto OA guiava o sobrevivente para a segurança, Maggie se infiltrava ainda mais nas entranhas do desastre, onde o cheiro de queimado começava a mudar de madeira para algo mais pungente e artificial. Ela encontrou o que procurava em um canto onde a cratera era mais profunda. Não era um rompimento de cano, não era a assinatura de uma caldeira velha que explodira por negligência. Maggie ajoelhou-se e, com uma luva de látex, afastou uma camada de cinzas revelando o veredito técnico. Ali,
Encravado em um bloco de concreto carbonizado estava um resíduo negro e oleoso, acompanhado por um fragmento minúsculo de placa de circuito impresso. "Owei, venha ver isso", chamou ela pelo rádio. Quando Zidane se aproximou, sua expressão mudou instantaneamente. Ele se inclinou, o nariz captando o odor metálico e acre que Meg já havia identificado. "Isso não foi gás", afirmou Owei, a voz agora carregada de uma gravidade gélida. "Veja a direção da deflexão do aço. A pressão veio de dentro para fora, mas com um ponto de ignição concentrado. É nitrato de amônia." O diagnóstico mudou tudo. Em um instante, o cenário deixava de ser uma operação de resgate e emergência civil para se transformar em uma cena de crime federal de alta prioridade. A natureza da missão havia se transformado. Eles não estavam mais apenas lutando contra o tempo para salvar vidas nos escombros. Eles agora estavam em uma caçada humana. Alguém havia planejado aquela devastação. Alguém havia escolhido aquele prédio, aquelas famílias, aquela manhã. A poeira que cobria os rostos de Meg e Owei não era apenas sujeira de construção, era a evidência de um ato de guerra doméstica que estava apenas começando. Capítulo 1. Poeira e sangue. Parte 2. O cenário de destruição no Bronx não era apenas uma questão de estatísticas frias em um relatório oficial ou de perícia técnica detalhada sobre falhas estruturais. Era um abismo profundo de dor humana que se escancarava a cada segundo que passava. À medida que a densa cortina de poeira começava a baixar, perdendo sua opacidade e revelando a silhueta esquelética e mutilada do edifício contra o céu pálido, um novo som cortou a cacofonia estridente de sirenes e o rangido metálico do metal retorcido. Não era o estalo seco do concreto cedendo ou o estrépito de mais destroços caindo, mas algo muito mais dilacerante e primitivo. O grito de uma mãe, um som que parecia rasgar o próprio tecido da realidade ao redor. Meg Bell paralisou por um breve instante, seus músculos tensionando-se sob a jaqueta tática enquanto o som reverberava em seu peito. O lamento vinha de uma mulher latina que colidira com o caos da rua. Suas roupas, que minutos antes pareciam impecáveis para o trabalho ou para o dia a dia, estavam agora rasgadas, cobertas por uma foligem espessa e manchadas por listras de cinza úmida. Ela lutava freneticamente contra o cordão de isolamento, empurrando os braços dos policiais com uma força desesperada que nascia do puro pânico. Seus olhos estavam injetados, as pupilas dilatadas pelo terror absoluto, e suas mãos se projetavam no ar, estendidas e trêmulas, como se pudesse, em um ato de impossível força de vontade, afastar as toneladas de escombros com os próprios dedos para alcançar o que quer que o prédio tivesse engolido. "Meu filho! Onde está o meu filho? Ele estava lá dentro! Ele não saiu!" Meg correu em direção a ela, interceptando-a antes que ela tropeçasse em um cabo de energia exposto. A agente segurou os ombros da mulher com firmeza, sentindo o tremor violento que percorria o corpo da desconhecida. "Senhora, olhe para mim. Sou a agente Bell. Qual é o nome dele?" "Ramon. Ele tem 8 anos. Ele estava esperando o ônibus escolar no saguão." A mulher soluçava, o rosto banhado por lágrimas que abriam sulcos na poeira em suas bochechas. "Eu vou encontrá-lo. Eu prometo que estamos fazendo tudo o que é possível." Meg disse, embora sua voz carregasse o peso da incerteza que aquele cenário impunha. Aquele encontro estabeleceu o peso emocional da missão. Para Meg, não era apenas um caso, era uma dívida. Ela observou a mulher ser levada para a área médica, mas o eco daquele grito permaneceu em seus ouvidos, transformando a investigação em uma cruzada pessoal. A dor daquela mãe espelhava as próprias cicatrizes de Meg, lembrando-a de que por trás de cada tijolo caído havia uma vida interrompida. Enquanto a parte humanitária da crise se desenrolava, a técnica começava a revelar segredos sombrios. O.A. Zidane estava ajoelhado próximo ao que restava da fundação do prédio, onde a equipe de evidências já havia montado pequenas bandeiras numeradas. Foi ali que encontraram a evidência nos destroços. Um perito de luvas brancas extraiu cuidadosamente um fragmento metálico carbonizado, não maior que uma moeda, mas com detalhes que saltavam aos olhos de quem sabia o que procurar. "Meg, olhe isso!"
chamou Oa, apontando para a peça. O fragmento repousava na palma da luva de Meg. Uma peça pequena, mas de uma clareza terrível. Era, sem dúvida, parte de um detonador. No entanto, não se tratava de um dispositivo rudimentar ou improvisado, fruto do amadorismo de tutoriais de internet ou componentes de fundo de quintal. O metal exibia uma assinatura técnica assustadora em sua sofisticação. As soldas eram de uma precisão cirúrgica, executadas por máquinas de alta tecnologia, e a liga metálica possuía um brilho fosco característico, típico de componentes militares de elite ou maquinário industrial de altíssimo nível. Aquilo não era apenas um artefato explosivo, era uma peça de engenharia profissional projetada para a aniquilação total. Isso indica um nível de sofisticação técnica que não vemos em qualquer lugar, observou Owei, sua mente analítica já processando as possibilidades. Não é apenas uma bomba, é uma declaração de competência. Quem fez isso queria que o prédio caísse exatamente daquela forma. Foi uma demolição controlada disfarçada de atentado. O foco da investigação mudou bruscamente. A cena do crime no Bronx, com seu cheiro de morte e poeira, deu lugar a um ambiente de eficiência fria e tecnológica. A transição para a sede do FBI em Manhattan foi um choque sensorial. Se o Bronx era o caos tátil, o JOC, Joint Operations Center, ganhava a vida como o cérebro eletrônico da justiça. Ao cruzarem as portas de vidro, Meg e Owei foram recebidos por uma parede de som. O estalido frenético de centenas de teclados, vozes sobrepostas em diálogos rápidos por telefone e o zumbido constante de servidores refrigerados. No centro de tudo, as telas gigantes emitiam uma luz azulada que refletia nos rostos dos analistas. Jubal Valentine, o agente especial assistente no comando, movia-se pelo centro da sala como um maestro em um pódio. Eu quero as plantas do prédio no Bronx, os registros de manutenção dos últimos 10 anos e todos os sinais de celular que saltaram daquela torre nos 5 minutos antes da explosão. Agora! Jubal gritava, coordenando o fluxo de informações com uma energia quase elétrica. Jubal, temos o fragmento do detonador, anunciou Meg, aproximando-se. Ótimo, mandem para o laboratório em Quântico agora mesmo. Quero saber até quem fabricou o parafuso. Jubal respondeu, sem tirar os olhos de um mapa digital que piscava em vermelho. A inteligência inicial começou a filtrar os dados processados em tempo real, e uma primeira suspeita surgiu no horizonte como uma nuvem carregada. A sombra da gangue local. Os sistemas de monitoramento tático e o cruzamento de metadados apontavam para uma atividade atipicamente coordenada dos Warriors, uma facção criminosa conhecida pela mão de ferro com que controlam o tráfico de armas pesadas naquela região específica do Bronx. Relatos fragmentados de informantes antes dispersos agora convergiam para um padrão alarmante, sugerindo que o grupo vinha estocando explosivos de alto poder destrutivo em depósitos clandestinos, preparando o terreno para uma escalada de violência sem precedentes. Os Warriors? Eles são violentos, mas isso? Explodir um prédio residencial não faz parte do modelo de negócios deles. Atrai atenção demais, destrói o território, argumentou Owei, cruzando os braços, desconfiado da facilidade com que aquela pista aparecera. Concordo, disse Jubal, ajustando os óculos. Algo na escala do ataque não se encaixa no perfil comum de crimes de rua. Gangues querem dinheiro e poder. Isso parece ideológico. Parece ódio puro, não lucro. A conversa foi interrompida pelo silêncio súbito que se espalhou pela sala quando uma figura autoritária cruzou o salão. Era o olhar de Dana Mosier, a agente especial encarregada. Sua presença era imponente, não pelo volume da voz, mas pela precisão de seus movimentos e pela seriedade em seu semblante. Ela parou diante da tela principal do centro de comando, onde o brilho azulado do monitor refletia em seu rosto tenso as imagens cruas e granuladas das vítimas sendo retiradas, uma a uma, debaixo das toneladas de concreto. O silêncio na sala tornou-se denso enquanto ela observava os paramédicos lutando contra o tempo entre os escombros fumegantes. Quando finalmente se virou para a equipe, cada movimento seu carregava uma solenidade cortante. O peso de suas palavras foi imediato, preenchendo o ar com uma gravidade que transcendia a investigação técnica,
impondo a escala das ramificações políticas e o impacto social devastador que aquele atentado teria sobre a cidade. Nova York está sob ataque. Não é apenas o Bronx, é a sensação de segurança de 8 milhões de pessoas que foi estilhaçada hoje. Dana começou, sua voz baixa e firme. O prefeito está na linha 2, o governador na linha 3 e o diretor do FBI quer uma atualização a cada 15 minutos. Mas eu não me importo com a política. Eu me importo com o fato de que quem quer que tenha feito isso ainda tem os componentes para fazer de novo. Ela olhou diretamente para Meg e Oa, seus olhos transmitindo a urgência de uma cidade que prendia a respiração. O tempo é o nosso maior inimigo agora. Cada minuto que esse sujeito passa livre é um minuto em que ele pode estar armando o próximo detonador. Meg, Oa, vocês são os meus pés no chão. Encontrem os Warriors, mas não parem neles. Sigam o rastro do ódio até a fonte. Não quero desculpas. Quero o responsável em uma cela antes que o sol se ponha. O comando estava dado. O jockey, com seu luz azul e seu ritmo frenético, era agora o centro nervoso de uma caçada que prometia ser sangrenta. Meg sentiu a pressão sobre seus ombros, mas a imagem da mãe gritando pelo filho no Bronx serviu como o combustível necessário. Eles tinham uma pista, tinham a tecnologia e, acima de tudo, tinham a responsabilidade de impedir que o próximo grito fosse ouvido.